paz do Senhor, adolescentes. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez para juntos aprendermos da palavra do Senhor. Glória a Deus por esse novo ano, que nós já iniciamos, estamos agora em 2021, que Deus possa nos abençoar, que seja um ano maravilhoso na presença do Senhor para todos nós. Agradecemos a Deus pelo ano que passou, porque Deus em tudo nos guardou, nos livrou, nos abençoou, porque estivemos aqui também aprendendo a sua palavra, independente de qualquer situação, Deus nos concedeu continuarmos, nos alimentando das nossas aulas de EBD, continuar nos alimentando da palavra dele através das nossas aulas, amém? Glória a Deus por isso. Então, ano novo, revista nova também, A nossa revista agora vai falar sobre as cartas, o título, da nossa revista é Aprendendo com as Cartas, e a nossa lição de hoje vai falar sobre as cartas paulinas para hoje. Glória a Deus, Eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Vamos orar então, para darmos início à nossa aula? Pai de amor, de eterna bondade, graças te dou, meu Senhor, por estarmos aqui mais uma vez para juntos, Senhor, aprendermos mais de Ti através da Sua palavra nessa aula de EBD. Eu agradeço ao Senhor pela vida de cada adolescente, agradeço também pela vida dos nossos visitantes que estão acompanhando essa aula, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que nós possamos aprender de Ti, ó Pai, para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Então, adolescentes, vamos pegar o nosso material. Eu acho que vocês já estão aí de posse, mas se alguém esqueceu, o nosso caderno, a nossa caneta, a nossa Bíblia, a revista, não esquecendo também, da nossa oferta. Ou vocês ofertem agora pelo PicPay, pelo Pix, da maneira como vocês preferirem, ou tragam logo mais à noite no culto, e entreguem na tesouraria. Eu sei que vocês fazem, vocês são ofertantes, eu glorifico a Deus pela vida de vocês, mas, eu quero deixar aqui mais uma vez o pedido, para que vocês continuem ofertando na casa do Senhor, porque a obra, ela é do Senhor, mas ela necessita que nós contribuamos, para que ela possa prosseguir. Amém? Glória a Deus pela vida de vocês. Então, como eu já disse, o título da nossa lição hoje é Cartas Paulinas para hoje. Nós vamos ler agora o nosso texto áureo, que está na nossa Bíblia devocional McChain, na página 308, Gálatas 1, versículos 11 e 12, e para quem não tem a nossa Bíblia, nós vamos aguardar um pouquinho, você pode estar abrindo aí na sua Bíblia em casa, Gálatas 1, versículos 11 e 12 são os versículos que vamos ler. Amém? Façamos então a leitura. Acompanhem comigo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Gálatas 1, versículos 11 e 12. Amém? Glória a Deus. Nesse trimestre, adolescente, nós teremos a oportunidade de aprender um pouco mais sobre a vida do apóstolo Paulo. Sua vida, sua obra, desse, que é sem dúvida um dos personagens bíblicos mais conhecidos por nós cristãos. Considerado como sendo o maior líder do cristianismo, foi poderosamente usado por Deus no seu ministério. Mais tarde, ficou conhecido como apóstolo dos gentios, porque ele levou a mensagem do evangelho de Jesus Cristo às pessoas que não eram de origem judaica. A história de Paulo é intrigante. Suas epístolas são edificantes.
Sua conversão é desconcertante, adolescentes. E seu ministério contagiante. Quem foi esse homem? Paulo, apóstolo de Jesus, que pregou o evangelho e plantou igrejas e as deixou estabelecidas e com líderes constituídos, que foi também açoitado, apedrejado, preso, passou inclusive os últimos dias de sua vida numa prisão, de onde ele saiu para ser decapitado. Vamos caminhar nas Escrituras em busca de informações, adolescentes, a respeito de Paulo e de seus ensinamentos. Amém? Tópico 1 aí da nossa revista, conhecendo o homem chamado Paulo. Saulo, também conhecido como Paulo, nasceu na cidade de Tarso, na Cilícia. Tarso, adolescentes, não era um lugar assim que podemos dizer que fosse insignificante, não, muito pelo contrário. Ele era ali era o centro da cultura grega. Uma cidade universitária que ficava ali próxima da costa nordeste do mar Mediterrâneo. Descrita pelo próprio Paulo como uma cidade não insignificante da Cilícia. Ele descreve Tarso assim no livro de Atos, no capítulo 21, versículo 39. Paulo, adolescentes, desfrutava do status de cidadão romano, por direito e por nascimento. Ele era um judeu circuncidado, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Foi enviado para Jerusalém ainda na sua adolescência e educado sob o ensino do renomado doutor da lei Gamaliel, neto de Hilel. Foi instruído, capacitado, conhecia muito bem a cultura grega, falava o aramaico, se destacava dentre os da sua idade pelo zelo que tinha pela lei e pela tradição. Estrito observador da lei e mais avançado no judaísmo do que seus contemporâneos. Paulo tornou-se, então, um membro do Sinédrio. O Sinédrio é uma espécie de Suprema Corte da Justiça dos judeus. E Paulo, ele tornou-se membro do Sinédrio, mas não foi só isso. Ele também tornou-se um intolerante e extremista religioso, capaz de perseguir os primeiros seguidores de Jesus. Aliás, adolescentes, ele tornou-se o maior e mais implacável perseguidor de cristãos, recebendo autoridade oficial, né, para liderar as perseguições contra os cristãos. Na qualidade de membro do concílio do Sinédrio, ele votava a favor da morte dos cristãos. É o primeiro mencionado em conexão ao apedrejamento de Estevão, consentindo em sua morte. Ele afirma em Atos 9, versículo 1, que ele respirava ameaça e morte contra os discípulos de Jesus. Em 1 Timóteo 1,13, adolescentes, o próprio Paulo se define como um blasfemo, insolente e perseguidor. Em Gálatas 1,13, ele diz que ele devastava a igreja de Deus. Ele entrava nas casas das pessoas, né, e arrastava homens e mulheres para jogá-los na prisão. E assim ele assolava a igreja do Senhor. Ele exterminava aqueles que professavam o nome de Jesus em Jerusalém. Adolescentes, ele exterminava. Não apenas prendia ou batia, ele exterminava. Isso é muito mais grave. Exterminar é matar. Ele matava.
ele era um assassino. Ele mesmo disse que perseguia o caminho até a morte. Ele não perseguia só os crentes, ele perseguia também o Deus dos crentes. Ele perseguia a Jesus Cristo. E a sua perseguição contra os crentes adolescentes não era apenas física, ela era também psicológica. Ele obrigava os crentes a blasfemar. Ou vocês negam a Jesus, ou então eu prendo vocês, ou então eu mato vocês. Era assim que Paulo agia com os crentes. Não respeitava as sinagogas, não respeitava as casas das pessoas, não respeitava as famílias. Ele fazia tudo isso acreditando que ele estava servindo a Deus e preservando a lei. Com a autorização do sumo sacerdote Caifás, Saulo foi então em direção a Damasco para prender todos os que confessassem a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida ali naquela cidade. Entretanto, adolescentes, seus planos foram frustrados por Deus. Nós sabemos, né, o que aconteceu ali no caminho para Damasco. Paulo é confrontado por Jesus ressuscitado. E ali ocorre então a conversão de Paulo. Maravilhosa, irresistível graça. Glória a Deus, adolescentes. Glória a Deus. Mas vocês acham que o Espírito Santo só começou a transformar a vida de Paulo ali, naquele momento, naquela estrada para Damasco? Naquele caminho? Algumas experiências adolescentes ao longo da vida de Paulo devem tê-lo preparado para aquele momento. O martírio de Estevão e de outras pessoas que ele também martirizou, a perseguição de casa em casa aos cristãos, o que ele fazia nas sinagogas, né, como eu disse, obrigando os crentes a blasfemarem. Tudo isso que ele viveu foi lhe dado como experiência. Até o dia em que ele estava indo para Damasco para destruir os crentes daquela cidade. E, de repente, algo inesperado acontece ali. Algo que não só causou uma radical mudança na vida de Paulo, mas foi algo que também mudou o curso da história. Aleluia! Glória a Deus, adolescentes. Agora Paulo foi feito prisioneiro de Jesus. Agora o perseguidor foi transformado em perseguido. O invencível foi vencido. O prepotente e autossuficiente Paulo foi humilhado e levado a nocaute. Vamos ler. Abram suas Bíblias comigo, por favor, para quem tem um devocional, na página 51, livro de Atos, capítulo 9, nós vamos ler dos versículos 3 ao 6. Página 51, Atos 9, 3 a 6. E depois, deixem aberto aí, nessa passagem da Escritura, porque nós vamos fazer uma leitura, depois aí, seguindo nessa mesma página, tá bom? Vamos ler então, Atos 9, 3. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor:
levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Aleluia. Glória a Deus, adolescentes. No ato miraculoso, o inimigo declarado de Cristo transformou-se num apóstolo seu. Os homens que estavam ali com Paulo, eles ouviram a voz, mas eles ficaram espantados, porque eles não viam a ninguém, diz as Escrituras. E continuando aí a nossa leitura, no verso 8, diz assim: e Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver. E não comeu, e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muito ouvi falar acerca desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Glória ao nome do Senhor. Paulo é curado, adolescentes. Ele é curado, ele recebe o Espírito Santo, ele é batizado. E é ali, naquela mesma cidade de Damasco, que Paulo começa, então, a sua obra evangelística, afirmando, como podemos ver no verso 20 desse mesmo capítulo, que Jesus é o Filho de Deus. E logo depois, no verso 22, podemos ver também aí, na nossa Bíblia, que Paulo demonstrava e provava, não só afirmava, adolescentes, agora ele demonstrava e provava que Jesus era o Cristo. Glória a Deus. O perseguidor da igreja tornou-se um importantíssimo missionário e deixou um legado escrito para as igrejas que ele fundou e para nós, né? Que até hoje nos alimentamos das suas cartas. Glória a Deus. E as cartas de Paulo é o que vamos ver aí no nosso próximo tópico da lição, a composição das cartas de Paulo. Saulo, agora Paulo, é um homem muito bem preparado. Ele foi muito bem preparado. Ele investiu tempo e dedicação quando ainda era adolescente. Ele também deve ter brincado quando criança, adolescentes. Ele deve ter se divertido, né, quanto adolescente, né? Como nós já falamos aqui, ele também não desperdiçou o seu tempo, deve ter aproveitado, mas também soube aproveitar as oportunidades, né, que ele recebeu na vida, nas diferentes fases, né, da vida dele. Paulo, ele tinha como profissão a arte de fabricar tendas, ofício esse que ele aprendeu
com o seu pai. Ele era um poliglota, falava hebraico, falava o aramaico, como eu já falei aqui para vocês, o grego e o latim. Ele conhecia filosofia e ele conhecia também a cultura do seu tempo. E agora, adulto e convertido, Deus usou sua capacidade física e intelectual a serviço do reino. Paulo se tornou o maior missionário e o maior escritor do Novo Testamento. O Novo Testamento, adolescentes, como nós sabemos, tem 27 livros, né? E desses 27 livros, 21 são classificados como epístolas ou cartas, né? Como nós mais comumente conhecemos. Na época de Paulo, adolescentes, as pessoas elas não podiam, como nós hoje, mandar um e-mail, né? Não podiam enviar uma mensagem, se comunicar pela rede social, eles não tinham isso, né? E muito tempo depois deles, ainda também isso não existia. Então, as epístolas, né, as cartas, eram um método popular de comunicação. Olha bem, muitos de vocês talvez nem tenham nunca visto uma carta, mas as cartas já foram de fundamental importância para a humanidade. E assim era lá no tempo de Paulo. Por meio das cartas, as distâncias eram encurtadas e alimentava-se a sensação de proximidade social. Em geral, as cartas possuíam 6 partes. Vou falar aqui quais são para vocês. Era o nome do escritor, né? O destinatário, uma saudação, um desejo ou ação de graças, o corpo da carta e a saudação final e despedida. Assim, era escrita uma carta. Bom, dessas 21 cartas do Novo Testamento, 13 são de autorias de Paulo, de autoria do apóstolo Paulo, encaminhadas por ele tanto às igrejas localizadas em cidades como Roma, Corinto, Éfeso, e também encaminhada por ele a pessoas, né? Como os pastores Timóteo e Tito, e também uma carta que ele escreveu ao irmão Filemon. Cartas essas que foram todas inspiradas por Deus, adolescentes, e escritas por Paulo, quando ele exercia o ministério de pregação e implantação de igrejas lá no primeiro século. Essas cartas são uma espécie de documentos ocasionais. Elas nasceram a partir de uma ocasião específica e por algumas circunstâncias especiais. Além das epístolas de Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, 1º e 2º Tessalonicenses, que não possuem classificação específica, os demais escritos de Paulo são classificados, adolescentes, de 2 maneiras. A primeira como cartas do cárcere, que foram as escritas por Paulo quando ele estava preso, né? Que foram as cartas de Filipenses, Filemon, Colossenses e Efésios. E as cartas pastorais, direcionadas às pessoas que exerciam o ministério pastoral na igreja, que foram 1º e 2º Timóteo e a carta de Tito. Passando aí para o terceiro tópico, né, da nossa revista, a atualidade dos conselhos de Paulo para nós. As cartas de Paulo têm uma mensagem que continua atual. E são todas muito relevantes. Mesmo adolescentes, nós estando hoje a quase 21 séculos de distância, né, de quando Paulo viveu e escreveu essas cartas apresentam conselhos inteligentes para nós hoje, dignos de serem ouvidos e seguidos. Porque aqueles que buscam uma vida para a glória de Deus vão encontrar ali nessas cartas muitos, mas muitos ensinamentos.
Peça a Deus, adolescentes, para que o Espírito Santo te conduza a aplicar as exortações de Paulo em sua vida, porque cada exortação que Paulo escreveu foi revelada por Deus. Quando aplicamos essas palavras em nossas vidas, adolescentes, nós crescemos em santificação. Os frutos do Espírito Santo são produzidos em nós. Nós somos transformados, adolescentes, para a glória do Senhor. Dos muitos conselhos oferecidos por Paulo às igrejas e às pessoas para quem ele escreveu, nós vamos refletir aqui agora um pouquinho sobre três deles. O primeiro que eu queria comentar com vocês é: obedeça aos pais. Efésios 6, versículo 1, página 350, para quem está acompanhando com o nosso devocional. Vamos ler? Efésios 6, versículo 1. Diz assim: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Obedecer aos pais. Deus se agrada do adolescente, do jovem, que escolhe obedecer, adolescente. Essa é uma atitude inteligente e recompensadora, vamos dizer assim. Infelizmente, adolescente, nós vemos e ouvimos falar hoje de muitos jovens, né, de muitos adolescentes que perderam sua vida ou então que estão chorando amargamente por causa de uma desobediência. Não é verdade? Ouçam o conselho de Paulo. Obedeçam a seus pais, adolescentes, para que vocês vivam muito tempo aqui nessa terra. Obedecer é sempre a melhor opção. Outro conselho de Paulo: ore pelas autoridades. 1 Timóteo 2:1, página 412 do nosso devocional. 412, 1 Timóteo 2:1. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Glória a Deus. Ore pelas autoridades que Deus instituiu sobre a sua vida, adolescentes. Não há autoridade sobre a nossa vida que não venha do Senhor. Toda autoridade, ela é instituída por Deus. Portanto, ao sermos submissos, respeitarmos e orarmos pelas autoridades, né, instituídas por Deus sobre a nossa vida, nós estaremos agradando a Deus e obedecendo às suas ordenanças. Não esqueçam disso. Ore pelas autoridades que Deus instituiu sobre a sua vida. Amém? E o outro conselho que eu queria deixar aqui, né, dos muitos conselhos oferecidos pelo apóstolo Paulo às igrejas, é: viva para a glória de Deus. Vamos ler na nossa Bíblia, 1 Coríntios 10, 31, página 235. 1 Coríntios 10, 31, página 235. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A nossa vida, adolescentes, ela não deve ser vivida de uma maneira egoísta, buscando apenas os nossos próprios interesses. Paulo nos convida a usar nossa liberdade com amor e com responsabilidade, para com Deus e também para com o nosso próximo.
Nascemos para viver em sociedade e devemos considerar não só os nossos interesses, mas os interesses dos outros também, adolescentes. Por isso, leia, estude, escreva, cultive as suas amizades, ouça, fale, busque a Deus de todo o coração. Ame ao seu próximo, viva a sua vida, viva a sua adolescência verdadeiramente, mas nunca esqueça, adolescente, faça tudo para a glória do Senhor. Devemos ter isso guardado no nosso coração. Tudo o que fazemos na nossa vida deve ser para a glória do Senhor. Se nós buscarmos sempre isso, nós não erraremos, adolescentes. Buscarmos sempre fazer aquilo que vai glorificar o nome do Senhor. Amém? A vida de Paulo, adolescentes, ela está repleta de lições valiosas e inspiradoras. Por intermédio dele, nós temos a oportunidade de ver que o Senhor da igreja, o Senhor a quem nós servimos, é um Deus de amor, de oportunidades, que o nosso Deus é um Deus de recomeços. O que outrora pedia cartas de autorização para prender e até para matar cristãos, agora escreve cartas para corrigir, para aconselhar e abençoar os seus irmãos em Cristo. Glória a Deus, adolescentes. Deus usou esse homem cheio de graça e de verdade. Deus usou. Ele sofreu naufrágios, ele foi apedrejado, ele foi caluniado, sim, foi desacreditado, confrontado, aprisionado, picado por uma víbora, né? Acometido por uma enfermidade, foi decepcionado. Mas o mais importante de tudo, adolescentes, é que ele continuou firme em sua vocação. Nenhuma dessas coisas abateu Paulo. Continuou ali, firme, independente de todas as coisas, em sua vocação de levar a palavra do Senhor, de evangelizar as pessoas. Ele considerava-se um escravo de Cristo, está em Gálatas 2:20. O grande destaque da vida de Paulo, adolescentes, não foi a sua perfeição, não, mas a sua entrega total a Deus. E é isso que Deus espera de cada um de nós, adolescentes. Não a perfeição, mas Deus espera que nós nos consagremos. Ele espera de nós a consagração. Aleluia. Um santo, adolescente, não é um homem sem falhas. Não é isso. Nós sabemos disso, né? Mas um santo, adolescente, é um homem que se entrega a Deus sem reservas. Aí está o segredo. Mergulhe sem medo de se afogar em Deus, adolescentes. Seja um exemplo de cristão, sincero e contagiante. Que você possa contagiar as pessoas ao seu redor com o seu amor por Cristo. Que as pessoas possam olhar para vocês e possam ver a Cristo, o seu Senhor e seu Salvador. Essa é a nossa missão aqui na Terra. Evangelizar, né? Nós sempre falamos sobre isso aqui. Então, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, possa abençoar a obra de cada um de vocês, possa despertá-los para aquilo que Deus quer para a vida de vocês, possa confrontá-los também, para que vocês, cheios do Espírito Santo, possam tomar atitudes, serem intrépidos na presença do Senhor, na obra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos orar para encerrarmos a nossa aula? Pai, graças te dou, Senhor, por essa aula maravilhosa, ó Pai. Tantas coisas, Senhor, podemos aprender, Senhor, através da vida de Paulo, Senhor. Ó, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus,
Ó Pai, que possamos amar a Ti, que possamos amar a Tua palavra, que possamos amar a Tua obra, Senhor. Toca na minha vida, toca na vida dos adolescentes, dos visitantes, Senhor, que estão nos acompanhando nessa aula, Senhor, dos demais professores, Senhor, para que sejamos, ó meu Pai, inflamados pelo Teu Espírito Santo, impactados pela presença do Teu Espírito Santo na nossa vida, movidos, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, para fazermos a obra, Senhor, que o Senhor depositou em nossas mãos. Ó, Senhor, glória ao Teu nome, Senhor. Glória ao Teu nome, pela Tua obra primeiro em nossas vidas, Senhor. Ó, Senhor, nos abençoa, Senhor, em nome de Jesus, nesse dia e sempre. Amém.